Analise a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 365 em sua configuração padrão. Então você está vendo na sua tela a planilha em questão. Tem as colunas A, B, C, D e E e tem informações nas linhas 1, 2, 3, 4 e 5. Assinale a alternativa em que a fórmula, se vinculada à célula E5, traria o resultado apresentado. Então, questãozinha que quer saber quais dessas alternativas traz a função, traz a fórmula que, se colocada aqui na célula E5, onde tem esse valor de 149, ou seja, E5, interseção da coluna E com a linha 5, traria esse valor. O que a gente percebe aqui é que nós temos uma tabela com itens A, B e C. Esses itens têm códigos, né? Tem o nome deles ali na coluna produto, né? São batata, arroz e frango. Depois nós temos os valores de cada um desses produtos e também a quantidade. É razoável que nós pensamos que a pessoa que colocou essa função aqui na célula E5 gostaria de ter o valor seguinte: 8,90 vezes 1 mais 12 vezes 3 mais 24 vezes 4. É assim ela teria, né, o valor total dessa tabela multiplicando o valor de cada produto pela quantidade dele. Nós temos uma função para isso, ou seja, multiplicar os itens da coluna D pelos itens da coluna E e trazer um resultado aqui embaixo. Até do ponto de vista matemático que eu fiz aqui está errado, tá? Mas é só para vocês entenderem. E essa função chama somar produto. Beleza? Somar produto. E nós temos 3 alternativas com somar produto. Mas primeiro vamos descartar as outras, porque a gente não pode presumir, né? Nós estamos pensando que é razoável o que a pessoa que colocou ali queria. Porém, vamos alternativa por alternativa. A alternativa A fala o seguinte: D2 vezes E2 mais D3 vezes E3. Muito similar com aquilo que eu expliquei aqui anteriormente, porém pegando apenas a linha 2 e 3. Ou seja, 8,90 vezes 1, que daria 8,90, mais 12 vezes 3, que daria 36. Aí, somado esses dois, traria o resultado de quê? 44,90, o que é bastante distante do que nós temos lá na nossa questão, que é 140,90. Beleza? Então a gente pode descartar tranquilamente e vai de encontro com aquele raciocínio nosso lá de que talvez quem criou a planilha queria toda a coluna D vezes a coluna E. Vou pular para a alternativa C porque ela também tem uma função que parece errada para nós, segundo o raciocínio que eu apresentei anteriormente, que é a soma. Bom, soma vai somar D2 até D4, depois E2 até E5. Poxa, vai somar todos esses valores, 8,90 mais 12, mais 24. Depois vai somar mais 1 com 3 e com 4. Ou seja, vai somar valor e quantidade. Eu já fiz essa continha aqui. Essa soma total daria o valor de 52,90. Não é o valor que a gente procura. E também faz pouco sentido somar o valor do produto que está em reais com quantidade, né, que são valores unitários, beleza? Então, está descartada seguindo o nosso raciocínio anterior, né, e também pelo valor calculado aqui. E aí a gente ficou com as alternativas B, D e E, que tem aquela função somar produto que eu sugeri que poderia ser. Mas claro, aqui é uma aula que não é só o gabarito, a gente passou uma por uma para poder descartar. Então, vamos entender qual seria a forma correta de usar a função somar produto. Bom, você vai primeiro começar com um sinal de igual, vai chamar a função somar produto e vai abrir um parênteses. Se eu quero fazer os valores da coluna D vezes os valores da coluna E, eu simplesmente vou colocar primeiro o intervalo da alternativa D, não vai fazer aqui diferença a ordem dos fatores normalmente, mas vamos começar pela coluna D. Então, eu vou pegar o intervalo de D2, né,
lá em cima, aqui, ó, onde está o 8,90, interseção da coluna D com a linha 2. 2 pontos que significa até, né, D4, ou seja, o primeiro intervalo está definido, de D2 até D4, beleza? Pegou essa área que eu circulei aqui. Aí eu encerro esse argumento com ponto e vírgula, ou seja, esse intervalo está encerrado e eu parto para o segundo intervalo, que vai aqui, ó, da célula E2 até E4. Então, eu venho aqui na minha função, escrevo E2, uso os 2 pontos, né, de até, E2 até E4, fecho parênteses, dou Enter e eu vou ter o resultado disso aqui. 8,90 vezes 1 mais 12 vezes 3 mais 24 vezes 4. Beleza? Então, é essa a ordem de se criar uma função soma-produto nesse caso. Ao analisar a alternativa B, a gente vê que ela está quase toda correta. Começou com o sinal de igual, chamou a função correta somar produto, escolheu o primeiro intervalo correto, D2 até D4, escolheu o segundo intervalo correto, E2 até E4, porém colocou um sinal de divisão aqui, o que vai dar um resultado maluco. Lá no Excel a gente vê quanto que deu, beleza? Não vamos gastar tempo com isso aqui agora. Então, com certeza, não é essa alternativa aqui, porque essa fórmula não foi criada nem de maneira correta. A alternativa D, ela também começa bem igual, bem correta. Sinal de igual, chamou a forma certinha, abriu parênteses, chamou o primeiro intervalo de maneira correta, D2 até D4, fez o intervalo correto, porém pegou de E2 até E5, o que gera 2 intervalos que não são iguais e pior que isso, né? Ela vai para E5, que traria aqui o intervalo até aqui embaixo, onde a própria função está inserida. Isso vai dar um erro, isso vai dar uma referência cruzada, algo que vai ser impossível de calcular, beleza? Porque ele está colocando na conta a própria função, sendo que o resultado da função acaba interferindo na conta uma coisa pela outra, e, ou seja, vai dar erro. Então, a gente pode cortar a alternativa D. E, por último, a alternativa E, somar produto, ok, o sinal de igual lá no início, abre parênteses, D2 até D4 e E2 até E4, os 2 intervalos corretos, separados por ponto e vírgula, beleza? Então, função corretinha, beleza? Se quiser verificar, podemos verificar. 8,90 vezes 1 vai dar 8,90, beleza? 12 vezes 3 vai dar 36 e 24 vezes 4 vai dar 96, beleza? E é só fazer a sominha aqui, ó. Os 90 mais 0 dá 90, 6, 14 com 6, 20, né? 8 mais 6 aqui, ó. Deu 14 mais 6 deu 20, sobra o 2. 2 com 3, 5 com 9, 14 novamente. 140 e 90, beleza? Resposta correta, alternativa E. Entendeu? Beleza, pula para a próxima. Não entendeu? Agora eu vou passar tudo isso no Excel. Bom, então nós temos aqui uma tabela igual a da questão e nós vamos testar as alternativas, tá? Então tá aqui, coluna A, B, C, D e E, os valores, as quantidades. Em amarelo aqui está onde deve entrar a nossa função, que tem que dar o valor de 140 e 90. Vou colocar aqui nessa célula o valor 140 e 90, beleza? Então, vamos testar uma a uma das nossas alternativas. Bom, a primeira fala o seguinte. A primeira alternativa, ela vai multiplicar D2 por E2. Né? Você está vendo aí na sua tela as células selecionadas. Depois, ela vai somar do produto de D3 por E3. Tá? Então, ou seja, não tem nada a ver com o nosso resultado lá de 140 e 90, beleza? A gente percebe que é um produto de uma célula, de uma coluna pela outra, de valor por quantidade, o que até faz sentido, porém pega só os itens A e B, beleza? Agora eu vou pular para a alternativa C, que segue no raciocínio totalmente fora do que é a nossa resposta. Ela começa com uma soma, porém ela vai somar a coluna, os valores da coluna D, ou seja, excluindo o título valor, né, pegando de D2 até D4, coloca um ponto e vírgula para encerrar esse intervalo e soma os valores da coluna E, E2 até E4. Fecha parênteses aqui e dá Enter. Dá 52,90, que não faz o menor sentido, né? Primeiro, que não é o valor que a gente procura, e segundo, que soma valores que está em reais com quantidades, né? Unidades. Então, como podemos perceber aqui também pelo Excel, não é a nossa resposta, beleza? E aí a gente entra
nas opções que tem que somar produto, que está mais de acordo com o que a gente imaginaria, né? Que seria o valor do produto da coluna valor pelas quantidades. 8,90 vezes 1, 12 vezes 3 e 24 vezes 4, né? Tudo isso somado. Porém, é necessário fazer a fórmula somar produto, que permite esse tipo de cálculo de maneira correta. E a alternativa B começa com o sinal de igual, somar produto de maneira correta, chama a fórmula certinha, né? Somar produto, abre parênteses, aí ela vai pegar o primeiro intervalo aqui de maneira correta, D2 até D4, uso os dois pontos, porém, ao encerrar o intervalo, em vez de ela utilizar o ponto e vírgula, ela coloca uma barra, que significa um sinal de divisão, e pega o segundo intervalo, E2 até E4, de maneira correta também. O que deu erro aqui foi esse sinal de divisão no meio dos dois intervalos. Fecha parênteses, dá Enter, você percebe que não é o valor que nós estamos procurando. O valor de 140,90 está distante disso aqui, beleza? Aí nós vamos para a alternativa D, que também pega a função correta, chama a função de maneira correta, seleciona o primeiro intervalo também de maneira correta, de 2 até D4, encerra esse argumento, encerra esse intervalo de maneira correta, usando ponto e vírgula, e ao chamar o segundo, ao selecionar o segundo intervalo, que deveria ser de E2 até E4, na questão fala de E2 até E5, que eu falei lá que provavelmente daria uma referência cruzada. Fecho parênteses, dou Enter. Você vê aí, ó, existe uma ou mais referências circulares. Eu falei referência cruzada lá, né? Referências circulares. Então, está errado, beleza? E por último, a alternativa E, que traz a fórmula correta, que é muito próxima dessa fórmula apresentada na alternativa D. Bastava colocar o intervalo E2 até E4, né? A alternativa D colocou E5, era E4. Tá aí, somar produto do intervalo D2 até D4, ponto e vírgula, né? Outro intervalo, E2 até E4. Dá o Enter, tá aí o 140,90. Lembrando que é esse 140,90? 140,90 é o que? É isso aqui, ó. É 8,90 vezes 1, 12 vezes 3, 24 vezes 4. Aí você vem aqui embaixo e soma tudo, dá o 140,90. Mas você não precisa criar uma segunda coluna, como eu fiz aqui. Você pode usar o somar produto. Então, novamente, resposta correta, alternativa E.